Olá a todos, desculpa o uso da máscara, mas é necessário. Meu nome é Protásio Vargas, eu sou doutorando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, em Belo Horizonte, Minas Gerais, sob a orientação do professor Dr. Joaquim Carlos Salgado, justo filósofo bastante conhecido no Brasil pela sua obra A Ideia de Justiça em Hegel, que é a sua tese de cátedra na Faculdade de Direito da UFMG. Professor Salgado também tem uma obra, A Ideia de Justiça em Kant, que é a sua tese de doutoramento sob a orientação do padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, no curso de Filosofia da Fafiche, na UFMG. Mais recentemente, professor Salgado publicou A Ideia de Justiça no Mundo Contemporâneo, onde desenvolve a teoria do máximo ético em escala planetária. E mais recentemente ainda, a ideia de justiça no pensamento clássico, tendo publicado também centenas de artigos em revistas especializadas no Brasil e no exterior. A nossa localização intelectual está no vínculo com a disciplina 31º Seminário Hegeliano, que é oferecida semestralmente há 2 décadas, sob a coordenação do professor Joaquim Carlos Salgado. A nossa exposição será breve, terá menos de 18 minutos, e nós dividiremos ela com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O tema que vamos desenvolver neste 11º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira, na Unesp, tem como título A Transição do Direito, Dialética e Especulação, da Teoria da Vontade ao Direito Abstrato na Filosofia do Direito de Hegel, parágrafos 31 e 32. O resumo que foi aprovado para este congresso diz o seguinte: Hegel, no parágrafo 31 da introdução, no tratado Lineamentos da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência do Estado, apresenta, juntamente com o parágrafo 32, o que podemos chamar de transição de sua teoria da vontade para a filosofia do direito, tendo por foco 2 abordagens sucessivas, independentes. Primeiro, direito e dialética. Segundo, direito e especulação. Como Hegel indica, o parágrafo 31, remetendo o leitor para a lógica, há de se compreender que se trata de uma ciência da lógica, a ciência lógica de Nuremberg, 1812, 1813 e 1816, principalmente, pois em 1821, época da publicação da Filosofia do Direito, só existia a primeira edição da enciclopédia, onde está incerta a pequena lógica, bem como a filosofia do espírito objetivo, revistos e acrescidos nas edições de 1827 e 1830. Com isto se quer dizer que a interpretação da transição da vontade da filosofia do direito deve ser interpretada levando em consideração o desenvolvimento do pensamento hegeliano posto na última revisão da pequena lógica, notadamente o disposto nos parágrafos do que Hegel denominou conceito mais preciso e divisão da lógica, parágrafos 79 a 83. Mais precisamente, o parágrafo 31 da Filosofia do Direito com o parágrafo 81 da Ciência da Lógica e o parágrafo 32 com o parágrafo 82 da mesma Ciência da Lógica, uma vez que os primeiros tratam da dialética e os segundos da especulação, ambos sob o primado estruturante do parágrafo 79 da Ciência da Lógica. Efetivamente, deve-se compreender o direito como o primeiro momento da tríade metodológica hegeliana, posta como 1. Entendimento, 2. Dialética e 3. Especulação. Sem esta compreensão sistemática entre a filosofia do direito, que é parte do espírito objetivo, e a ciência da lógica, tudo o que se pode alcançar na leitura simples dos parágrafos 31 e 32 é vazia abstração, sem a concretude e o vigor que Hegel imprimiu na redação
desta primeira transição do Tratado de Filosofia do Direito e Ciência do Estado. Vamos então ao desenvolvimento. São alguns itens, espero não cansá-los. Hegel possui o que podemos denominar uma teoria das transições, das divisões temáticas do desenvolvimento dos seus tratados, e isto é mais nítido na Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio, cuja terceira edição data de 1830. Porém, verifica-se que já na ciência da lógica encontra-se o uso da técnica das transições. Por exemplo, na doutrina do ser, de 1812, com a revisão de 1831, no término do terceiro capítulo da terceira seção, Hegel fala em passagem para a essência. Outro exemplo está logo a seguir, na própria doutrina da essência, de 1813, na segunda seção, quando ele trata da objetividade. No término do primeiro capítulo, na abordagem mecanismo, Hegel fala em passagem do mecanismo. E no final do segundo capítulo da mesma seção, consta passagem do quimismo, de química. Fica mais claro o uso das transições no desenvolvimento de Hegel, que ele dá para o espírito objetivo da enciclopédia, feito em apartado e publicado sob o título Linhas Fundamentais de Filosofia do Direito, ou Direito Natural e Ciência do Estado em Compêndio. Hegel divide esta obra em três partes. Primeiro, o direito abstrato, depois, moralidade e, por fim, a eticidade. Cada parte é dividida em três seções, e assim por diante, na maioria dos segmentos. Hegel coloca um título expresso como transição entre as partes, e também entre algumas seções. Vamos apresentar as transições que nós chamamos de nominais ou expressas. Primeiro, no final do tratamento da propriedade, existe uma passagem da propriedade ao contrato, no parágrafo 71. Segundo, no final do tratamento do ilícito, Hegel coloca a passagem do direito abstrato à moralidade, parágrafo 104. Em terceiro, no final do tratamento da terceira seção da moralidade, onde ele trata do bem e da consciência moral, Hegel titula Passagem da moralidade à eticidade, parágrafo 141. Por fim, no final da primeira seção da eticidade, a família, Hegel titula Passagem da família à sociedade civil burguesa, parágrafo 181. No entanto, Hegel não apresenta expressamente como título uma passagem da sociedade civil burguesa para o Estado. E disso nos ressentimos muito. Porém, o parágrafo 256 apresenta-se claramente com características transicionais. Diante desse ponto de vista de tratamento articulatório intersegmentais, podemos sustentar validamente que Hegel transiciona todas as suas divisões, e é justamente isto que materializa a conectividade sistemática entre o todo e as suas partes. Não é comum procurar encontrar uma transição na introdução para a totalidade do espírito objetivo na filosofia do direito de Hegel, parágrafos 1 a 32, e nem mesmo na enciclopédia, na introdução inominada do espírito objetivo, nos parágrafos 483 até 486, na versão de 1830. A razão disso é que a introdução de 1821, na filosofia do direito, não é propriamente uma introdução em sua totalidade, pois dos parágrafos 5 ao 32 há uma verdadeira teoria da vontade, que não se encontra em nenhuma outra obra de Hegel, nem mesmo no espírito prático. Parágrafos 469 a 480, na Psicologia Racional da enciclopédia, que é onde Hegel trata mais especificamente do pensamento volitivo, a ação prática, ou seja, da vontade. Queremos compreender que os parágrafos 32 e 31 apresentam uma verdadeira transição
do espírito subjetivo ao espírito... do espírito subjetivo ao espírito objetivo. A abordagem hegeliana do parágrafo 31 é sobre direito e dialética. E no parágrafo 32, sobre o direito e especulação. Vale lembrar aqui que somente quase uma década depois Hegel vai desenvolver de forma definitiva, mas na enciclopédia, o conceito mais preciso de lógica, parágrafo 79 a 82, no qual o parágrafo 79 dirá, de maneira cabal, a composição da estrutura lógica do método dialético e especulativo. Isto é muito importante, pois é justamente sobre isto que podemos compreender o que diz no início do parágrafo 31 da Filosofia do Direito. Aspas, é aqui igualmente pressuposto a partir da lógica, o método segundo o qual na ciência o conceito se desenvolve a partir de si mesmo. Sem esta chave interpretativa, fica sem se saber qual lógica, se a pequena ou a grande, e de qual método Hegel está falando, uma vez que o próprio conceito de dialética e de especulação foram ganhando maior precisão à medida que avançou a própria especulação hegeliana, da fenomenologia do espírito de 1807 até a primeira revisão iniciada desta mesma obra em 1831, pelo menos parte do prefácio, que foi interrompido logo a seguir pela morte do próprio Hegel. No parágrafo 79 da enciclopédia, Hegel diz que a lógica tem 3 lados. Segundo a sua forma, o primeiro é o lado abstrato, ou o lado do entendimento, parágrafo 80. O segundo é o lado dialético, ou negativamente racional, parágrafo 81. O terceiro é o lado especulativo, ou o do lado positivamente racional, parágrafo 82. É preciso esclarecer ao leitor ouvinte que esta tríade lógica necessária é incompreensível sem a leitura prévia do parágrafo 445 da enciclopédia, no qual Hegel apresenta um quadro de categorias do espírito teórico, com este título: Curso formal do desenvolvimento da inteligência rumo ao conhecimento. Veja bem, falamos em um quadro de categorias do espírito teórico. E é isso mesmo. Este quadro é tão importante e esclarecedor para o disposto nos parágrafos 31 e 32 da Filosofia do Direito e o parágrafo 79 da enciclopédia, que merece ao menos uma descrição esquemática para o leitor. Ouvinte, lembrar em suas próximas pesquisas. 1.0, intuição. 1.1, sensação. 1.2, atenção. 1.3, intuição propriamente dita. 2.0, representação. 2.1, interiorização, ou irinerum. 2.2, imaginação. 2.3, memória. 3.0, pensar. 3.1, o entendimento. 3.2, o juízo. 3.3, a razão. Hegel, dos parágrafos 446 a 468, vai minuciar cada um destes 9 itens da psicologia do pensamento. E é justamente no último momento, 3.3, que trata da razão, que Hegel insere o disposto no parágrafo 79 da mesma obra, e que vai condicionar a interpretação dos parágrafos 31 e 32 da Filosofia do Direito, acima referidos. Se o leitor exigente quiser saber a origem desta construção, que fizemos acima, é de bom alvitre remetê-lo à dica do parágrafo 577, que encerra a enciclopédia e que é sucedido pela citação em grego do trecho do capítulo 7 do livro 12 da Metafísica de Aristóteles, na notação 1072, B20 até B30. Esta dica, e isto é quase um gracejo,
é uma dica para a vida inteira de pesquisa dos estudiosos hegelianos. Na nota do parágrafo 31 da Filosofia do Direito de Hegel, ele coloca a dialética como o princípio motor do conceito. E isto se aplica também ao direito. Ora, se a dialética move o conceito de direito, então move o próprio direito. O direito abstrato é o direito posto nas normas jurídicas abstratas arraigadas na cultura do espírito do povo. Se a dialética está posta nesse direito, como em todo e em qualquer outro, então está posta também na moralidade e na eticidade, ou seja, na totalidade do espírito, tanto do subjetivo quanto do objetivo e do absoluto. Isso significa que a dialética está presente na família, na sociedade civil burguesa, no Estado e, por decorrência, na própria história mundial. O negativamente racional permeia tudo, o que significa que a contradição está presente também em tudo. Porém, é verdade que toda contradição precisa ser resolvida, e esta solução é sempre dada pelo momento especulativo, desenvolvido no parágrafo 32. Dito isso, podemos concluir. É chegada a hora de encerrar a fala e concluir nossa exposição. Vimos acima que existe uma transição do espírito subjetivo para o espírito objetivo, cujo desenvolvimento é dado pela teoria da vontade, que só está exposta nesta introdução da filosofia do direito, em lugar mais algum. Dentro desta introdução encontramos uma transição interna que liga a teoria da vontade com o direito. Não apenas o abstrato, como também aquele que está posto na subjetividade e nas três esferas da eticidade, em especial no Estado. E vimos também que a dialética permeia a totalidade do direito e que a solução de suas contradições só é dada na especulação, que as suprassume. Obrigado a todos, tenham um excelente congresso. Até mais.